Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o que é o trivium. Se você já estudou ou já ouviu falar sobre educação clássica, certamente você também já ouviu falar nessa palavra trivium. Vamos começar pela etimologia dessa palavra, o que é que ela significa. Traduzida do latim para o português, trivium significa interseção entre três vias. Que vias seriam essas? A via da gramática, a via da lógica e a via da retórica. Antes de eu seguir explicando, seja bem-vindo aqui no nosso canal, o Zoe Christian School. Aqui você vai aprender sobre educação, especialmente educação cristã clássica, família, criação de filhos, tudo sob uma perspectiva cristã. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, se inscreva, compartilhe desse conteúdo se você conhece pessoas que se interessam e que seriam edificadas por ele. Bem, voltando sobre o que é trivium. De onde veio essa palavra, onde isso surgiu? Bem, o trivium está diretamente ligado à educação clássica. A educação clássica nós poderíamos dizer, de maneira objetiva, que nasceu como um sistema de educação na Grécia Antiga, adentrou no Império Romano como um modelo educacional adotado, e durante a cristandade, durante o período em que a igreja cristã começou a nascer, crescer e se desenvolver, também foi o meio pedagógico por meio do qual pessoas, famílias e sociedades foram educadas. Eu costumo dizer que, em informação que a gente não encontra em qualquer lugar, que o trivium ele não é somente originário da Grécia. Defendo que, na medida em que o trivium envolve o aprendizado natural a ser percorrido por qualquer aprendiz, ou pelo menos por qualquer bom aprendiz, o trivium faz parte da própria natureza do aprendizado. O trivium é o natural para uma pedagogia correta. E, inclusive, eu ouso dizer que nós encontramos fundamentos do trivium na própria cultura hebraica, quando no livro de Provérbios a gente encontra os valores do entendimento, do conhecimento e da sabedoria, como uma escada que sobe, como degraus que avançam, como partes essenciais do processo pedagógico formativo. Então, a gente costuma dizer que o trivium nasceu na Grécia Antiga, mas a verdade é que o trivium ele deveria ser visto, encarado como parte do processo pedagógico do próprio Deus para com relação a nós, seres humanos. É assim que seres humanos deveriam aprender. É por meio do que o trivium propõe que Deus designou para que homens e mulheres possam conhecê-lo. Não apenas conhecê-lo, mas conhecer todas as coisas criadas. Então, para resumir e a gente falar de maneira ao mesmo tempo mais profunda sobre o que é o trivium, eu preciso, antes de qualquer coisa, explicar que o trivium, gramática, lógica e retórica, eles compõem esses três elementos, essas três vias, essas três etapas, esses três conteúdos, as 7 artes liberais, que basicamente são compostas do trivium e do que depois também seria conhecido como quadrivium. Hoje nós não vamos falar do quadrivium, a gente vai deixar para outra oportunidade. Mas o quadrivium, a gente poderia dizer que essas duas divisões entre trivium e quadrivium poderiam ser bem resumidas no sentido de que o trivium tem a ver com as artes, com o aprendizado relacionado à linguagem, à comunicação, enquanto que o quadrivium tem conexão com a ciência, com a natureza, com os números, vamos dizer assim. Então, se a gente quiser falar sobre aprendizado e especificamente entender como o aprendizado se dá e o desenvolvimento se dá no campo da linguagem, nós precisamos compreender o trivium. Bem, eu poderia dizer que o trivium ele pode ser aplicado de duas formas. A primeira tem a ver com o trivium sendo as etapas necessárias para o aprendizado de qualquer matéria ou de qualquer assunto, ok? Vou dar exemplos disso. Toda matéria, todo assunto, tudo aquilo que a gente estuda precisa ser aprofundado por meio do trivium. Então, toda matéria, vamos dar um exemplo, a matemática, ela tem a sua gramática. Qual seria a gramática da matemática? É
são os números. É entender os números visualmente, é entender como comunicá-los, né, e entender conceitos básicos que fazem parte da filosofia matemática. Coisas e conceitos sem os quais eu não consigo ter fundamento para tratar daquele assunto. Vamos tratar isso em outra esfera, vamos sair do campo das matérias de estudos formais. Vamos imaginar que você entra numa cozinha e quando você busca aprender a cozinhar, o que seria a gramática da cozinha? A gramática da cozinha seria a capacidade de identificar os objetos que ali estão. Então, por exemplo, imagine que você não sabe o que é uma cozinha, imagine que você é um extraterrestre, que você chega na cozinha e alguém diz, olha, eu vou lhe ensinar a cozinhar. Qual é a primeira coisa que deveria ser feita? Primeira coisa deveria ser pegar cada elemento ali, talher, garfo, fogão, geladeira, e tudo aquilo que permeia a atividade de cozinhar e ensinar os nomes, ensinar as funções, ensinar a função dos elementos, dos ingredientes. Então, essa seria a gramática da arte de cozinhar. Vamos falar da lógica. A lógica tem a ver com a etapa do desenvolvimento no qual a gente começa a conectar aquilo que a gente aprendeu na etapa da gramática. Então, por exemplo, na matemática, a gramática envolve o domínio dos números, o domínio dos conceitos elementares básicos da matemática. Quando eu entro na fase da lógica, significa que eu já estou conseguindo desenvolver a conexão entre os números, eu já estou conseguindo desenvolver operações matemáticas e, logicamente, conectar aqueles elementos gramaticais básicos. Da mesma forma na cozinha. Eu compreendi o nome dos elementos, eu compreendi visualmente o que cada elemento daquele significa. E agora eu pego esses elementos e conecto eles para formar alguma refeição, né? Então eu pego a panela, eu entendo que a panela se relaciona com o fogão na medida em que eu ligo o fogão, na medida em que eu coloco a panela em cima dele, eu pego algum ingrediente, coloco em cima da panela e ali eu começo a preparar alguma coisa, né? Eu começo a desenvolver a lógica na cozinha, entende? E, por fim, quando a gente fala da retórica, aí a gente já está falando de uma capacidade na qual a gente imagina alguém que não apenas consegue produzir alguma coisa, né, como uma receita ou um prato, ou como a hipótese é alguém que consegue realizar operações matemáticas na lógica matemática. Mas quando a gente fala da retórica, a gente já está falando de um estágio onde a criatividade, a inovação, a criação já está sendo possível, porquanto as fases da lógica e da retórica, da gramática e da lógica foram bem desenvolvidas. Então, para que eu consiga criar coisas, ter ideias criativas, né? Então, por exemplo, na matemática, para que eu consiga pegar as operações e aplicá-las a problemas da vida real, solucionando problemas reais, eu preciso estar já me desenvolvendo na fase da retórica. E eu só consigo chegar na fase da retórica se a gramática e a lógica tiverem sido bem exploradas. Mesma coisa na cozinha, né? Vamos pensar num prato maravilhoso de um chefe francês, né? De uma receita maravilhosa que, vamos trazer para mais perto, que a sua avó sabia fazer, que você adorava. Veja, para que um dia uma pessoa consiga, para que um dia alguém consiga fazer um prato diferente, inovador, que de fato chame a nossa atenção, que una elementos diferentes, essa pessoa precisou certamente antes ser introduzido a gramática da cozinha, dos ingredientes, dos elementos, depois conseguir desenvolver aquilo unindo e fazendo um básico para que depois ela consiga aprimorar suas habilidades e chegar ao ponto de inovar, de criar. E a retórica, nesse sentido, poderia ser aplicado dessa forma também, ok? Então, essa compreensão da aplicação da gramática, lógica e retórica em todas as áreas e meios de aprendizado é uma das ênfases de compreensão e aplicação do Trivium, certo? Inclusive, é essa ênfase que a renomada escritora inglesa Dorothy Sayers defendia
e defendeu através do seu artigo As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, que foi um grande propulsor para o resgate da educação clássica em nossos tempos. Dorothy Sayers, para quem não sabe, foi amiga de C.S. Lewis, né, na universidade, eram ambos professores, então ela tem um currículo aí muito rico, né, teve contato com a educação clássica por meio dos seus estudos da literatura. Mas eu poderia dizer que também existe uma outra maneira de aplicação do Trivium, na medida em que a gramática e a lógica retórica também precisam ser vistas como uma matéria por si só que precisam ser estudadas. Então a gramática da língua materna, da sua língua materna, e a gramática de modo geral, por exemplo, o estudo do latim, né, da qual se originaram diversas línguas, como o português, é parte essencial, né, dos estudos clássicos. Então estudar a gramática stricto sensu é sim algo indispensável no currículo clássico. O estudo da lógica formal também é algo que é fundamental no desenvolvimento cognitivo e formativo. E por fim, o estudo da retórica, no sentido do desenvolvimento da comunicação, da fala, da expressão, da comunicação, também é algo fundamental no currículo clássico. Então eu poderia dizer que, tendo feito esse breve apanhado sobre o Trivium, sem dúvidas, o Trivium sendo explorado dessas duas maneiras de aplicação, ele é indispensável para uma educação verdadeiramente transformadora, para a educação verdadeiramente forte, firme e que de fato forme pessoas, né? Que de fato venha para somar e não para confundir, que venha para consolidar e não para espalhar, como infelizmente tem sido a realidade da educação moderna. Inclusive temos vídeos aqui no nosso canal, Educação Clássica vezes Educação Moderna, você pode assistir aqui também. Tá? Então eu queria agradecer. Esse vídeo ele não tem como ser exaustivo, a gente poderia explorar aqui vários conceitos do Trivium, explorar detalhes sobre a gramática, a lógica e a retórica dentro de um currículo de educação domiciliar, educação escolar, como a gente aplica aqui na Zoe. Mas a gente tem outros materiais, você pode explorar aqui no YouTube, pode entrar no nosso Instagram e lá vão ter outros insights dessa aplicação do Trivium, né, no processo educacional. Agradeço a sua atenção, mais uma vez convido para que você se inscreva no nosso canal, para que você compartilhe esse vídeo e que você possa deixar um comentário, né, o que chamou sua atenção, o que acrescentou no seu conhecimento. Que Deus abençoe tua vida, continua nos seguindo por aqui, tá bom? Até a próxima, Deus te abençoe.